Interpretação e análise da poesia Papai Noel às Avessas, de Carlos Drummond de Andrade. Alunos: João Vitor Rocha Souza e Vinícius dos Santos Bezerra, do terceiro ano B. Papai Noel entrou pela porta dos fundos. No Brasil as chaminés não são praticáveis. Entrou cauteloso que nem marido depois da farra. Tateando na escuridão, torceu o comutador. A eletricidade bateu nas coisas resignadas, coisas que continuavam coisas no mistério do Natal. Papai Noel explorou a cozinha com olhos espertos, achou um queijo e comeu. No primeiro estrofe é apresentado um Papai Noel que entra pela porta dos fundos, porque no Brasil não é comum chaminés. Ele acendeu a luz, procurou na cozinha com olhos espertos, estava com fome e comeu queijo. Se analisarmos bem, é possível uma linguagem coloquial, principalmente pela constante repetição da palavra coisas, podendo também ser relacionado com a figura de linguagem sintática pleonasmo, que seria o excesso de palavras para emitir enunciado que não chega a ser claramente expresso. Depois tirou do bolso um cigarro que não quis acender. Teve medo talvez de pegar fogo nas barbas postiças. No Brasil, os Papai Noéis são todos de caras raspadas. E avançou pelo corredor branco de luar. Aquele quarto das crianças. Papai entrou compenetrado. Tirou do bolso um cigarro, mas não quis acender. Aqui mostra outro Papai Noel, não o Papai Noel certinho que é apresentado para as crianças, que seria o Papai Noel às avessas, rompendo com a imagem de Papai Noel tradicional, característica do modernismo. Ele disse que os Papai Noéis do Brasil são de cara raspadas, fazendo alusão às pessoas que realizam o trabalho imitando o Papai Noel. Os meninos dormiam sonhando outros natais muito mais lindos, mas os sapatos deles estavam cheios de brinquedos, soldados, mulheres, elefantes, navios e um presidente de república de celuloide. Os meninos dormiam sonhando com outros natais muito mais lindos. Aqui não seria lindo, pois eles seriam roubados. Os sapatos deles estavam cheios. Esses são sapatinhos que são colocados nas árvores, a que ele se refere aqui. É mais presente nos Estados Unidos, que é muito mostrado em filme onde o Natal é retratado. Cheinhas de brinquedos, soldados, mulheres, elefantes, navios e um presidente de república de celuloide. Aqui é perceptível a falta de vírgula. Isso era uma característica do modernismo, que era romper com a tradição gramatical, que seria a vírgula. Papai Noel agachou-se e recolheu aquilo tudo no interminável lenço vermelho de alcobaça. Fez a trouxa e deu o nó, mas apertou tanto que lá dentro mulheres, elefantes, soldados, presidentes brigavam por causa do aperto. Ele recolheu os presentes do interminável lenço de alcobaça. Esse alcobaça para quem não sabe, é um lenço grande de algodão. E roubou tudo, ou seja, rompendo com a imagem de Papai Noel bonzinho tradicional. Lá dentro, mulheres, elefantes, soldados, presidente brigavam por causa do aperto. Nesse trecho, ele não usa vírgula novamente, e esses seriam os pertences que o Papai Noel havia roubado, mas que é retratado na estrofe anterior. Os pequenos continuavam dormindo. Longe, um galo comunicou o nascimento de Cristo. Papai Noel voltou de manso para a cozinha. Apagou a luz, saiu pela porta dos fundos. Na horta, o luar de Natal abençoava os legumes. Os pequenos continuaram dormindo. Longe, um galo comunicou o nascimento de Cristo. Com esse verso, ele quis dizer que já era dia 25/12, que é referente ao dia que Jesus nasceu e o Natal. Na horta, o luar de Natal abençoava os legumes. Aqui nesse trecho é possível identificar uma vanguarda europeia, que seria o impressionismo, com a característica de vaguidade, imagens ilógicas que aproximam realidades distantes. É visível uma linguagem coloquial. Há apenas uma ou outra palavra de teor rebuscado. Muitos dizem que pela presença de estrofes heterogêneas e versos livres, ou seja, sem métrica e nem rima, quando lido, nem parece que foi escrito por um dos maiores poetas da língua. Nesse poema, Drummond subverte a característica do Papai Noel, transformando-o em um ladrão. No poema, encontramos um Papai Noel brasileiro. Esse modelo de Papai Noel é encontrado em diversos textos da prosa brasileira deste século, na ideia de Papai Noel ao contrário, marginalizado socialmente. Alguma Poesia é a primeira obra do autor Carlos Drummond de Andrade. Publicada no ano de 1930, faz parte da primeira e da segunda fase do modernismo. Essa fase do modernismo foi marcada pelo coloquialismo e pelo interesse dos artistas em se desvincular das tendências do parnasianos simbolistas que dominavam na época, adotando o cotidiano como temática poética. Com isso, podemos entender o porquê das estrofes heterogêneas com versos livres e a temática de Natal
na obra Papai Noel às Avessas. O poema Ode ao Burguês, de Mário de Andrade, apresenta os ideais da primeira geração modernista e critica a vida materialista e limitada do mundo burguês. Mário de Andrade escreve de acordo com o programa estético do movimento, que reflete criticamente sobre o Brasil, com o objetivo de subverter a ordem vigente. No plano sonoro, o título do poema é pronunciado como Ódio ao Burguês. Se compararmos com a poesia Papai Noel às Avessas, podemos ver semelhanças quanto às estrofes heterogêneas e semi-rimas, e uma escrita crítica ao Brasil. Embora as duas temáticas apresentem diferenças entre elas, a forma que foi escrita e o teor são muito parecidos. Isso porque as duas obras participam do movimento modernista. Em alguma poesia, o poeta Carlos Drummond de Andrade segue a linha temática que permaneceu no decorrer de sua carreira e de suas obras. Drummond disseminou em suas obras a liberdade linguística, o verso livre, a métrica livre e as temáticas cotidianas, com obras que vão desde o infantil à antologia poética, que é um conjunto formado por diversas obras literárias, musicais ou cinematográficas. Tornou-se uma referência na literatura brasileira. Nesse sentido, ele é considerado o maior poeta do século XX. Em suma, o Papai Noel às Avessas é interessante pelo simples fato dele correlacionar a imagem de Papai Noel com o jeitinho brasileiro e quebrando a tradição dessa imagem.